Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa apresentação. Bom, vou remover aqui os componentes do vídeo anterior, tal, e vamos aqui abrir o nosso RC Elements e vou adicionar aqui para a gente, nos componentes compostos, tal, eu vou adicionar esse carinha aqui, tá? Ele é um componente simples, tá? Eu digo, é um composto, né? Um compound, mas ele é um componente simples. Ele é um que nós chamamos de card, tá certo? Bom, vamos ver aqui a renderização desse componente aqui para vocês acompanharem, tá? Vamos aqui dar o refresh e tá lá, ó, o nosso card e tal. Ele foi renderizado com o título dele e tal e o conteúdo aqui internamente. A gente fica curioso, né? Porque ele ficou aqui pequenininho, tal, mas em tela ele estava grandão, tá? Então, o que é que nós temos aqui de diferença, tá certo? Ó, nesse carinha, tá? Então, esse exemplo aqui é um exemplo, ó, você vê aqui pelo título, tal, ele é um exemplo de card com HR Childs. O que é HR Childs, tá? Como no vídeo anterior eu comecei a falar para vocês mais detalhes sobre os atributos dinâmicos, né, do Hardcore, eu vou apresentar para vocês o que qual é a diferença, né, do uso do HR Charts, tá? Então, ó, eu vou nesse exemplo eu vou pegar aqui, ó, o nosso HR Charts, tá? Ó, nós vamos depois falar com mais detalhes aqui do que nós temos aqui em tela, tá? Eu vou inclusive remover esse rapaz aqui, que nós não precisamos dele, e eu vou aplicar aqui, ó, um comentário, certo? Ó, aqui no meu Elements, para não executar a linha do HEChilds, ok? Então, ó, vou aqui compilar, deixa eu voltar aqui, compilar aqui de novo a aplicação, deixa eu ver se ele compilou. Não, não compilou. Cadê o meu Delphi? Opa, cliquei no browser errado. Tá, ó. Agora nós temos o nosso card, ó, com a mesma dimensão que ele estava em tela. Tá? Então nós estamos vendo aqui o nosso card com um efeitozinho aqui, ó, uma sombrinha leve ao redor dele e um panel também destacando, né, um header, né, no título do nosso card. Tá? Agora, nada mais é, ó, do que um componente container panel, que é a base do nosso bloco, e aqui em cima, ó, um outro container panel, um outro bloco, tá? Também interno, né? Dentro do próprio bloco Py, tá certo? Agora nós vamos fazer a seguinte situação. Eu vou ampliar aqui um pouquinho o bloco e eu vou inserir, tá? Ó, nós já vimos isso aqui anteriormente, né? Eu quero inserir, ó, 1, 2, 3, 4 componentes aqui, ó. Então, joguei aqui 4 componentes, tá, ó, cada um dentro do seu bloco, ok? Não preciso me preocupar muito, né? Já falei isso para vocês. A gente não precisa se preocupar muito aqui com os alinhamentos. Eu posso reduzir o tamanho deles aqui, que isso aqui não vai ter efeito nenhum no resultado final da minha aplicação, porque os blocos vão se realinhar, tá? Agora, ó, vamos aqui compilar o projeto e vamos entender aonde eu quero chegar com o HR Charts, ok? Ó? Então, tá lá os blocos dentro do outro bloco, né? Os blocos dentro do bloco Py, tá certo? Agora, o que nós vamos fazer? Ó? Eu vou agora executar o modo mobile. Olha o que aconteceu. Nós já vimos nos primeiros vídeos que em mobile os blocos vão atrás de processar as 12 colunas. E aqui ele processou as 12 colunas e automaticamente um caiu dentro do outro. Tá? Só que gerou um scroll no meu componente. Tá? Por quê? Porque ele simplesmente não está preparado para fazer uma expansão. Então, por padrão, tá? O meu bloco responsivo, se você for rodar ele dentro de algum componente, né, que não está preparado para responder a essa situação de crescimento vertical, ele vai gerar tal, o scroll, como nós vimos aqui. Então, o exemplo do HRChild é justamente para cobrir essa situação. Tal. Então, eu vou pegar aqui o meu HRChild, vou remover tal,
o meu comentário, tá? E vou compilar novamente. E aí vamos ver o resultado, tá, ó, do processo. Então, ó, vou entrar em mobile. Olha o que é que aconteceu. A diferença com apenas uma instrução, tá, ó, o que é que o Hardcore nos proporcionou. Tá? Então, HRChild, gente, nada mais é do que o Height Responsive, né, a sigla de Height Responsive, e aí o Childs, eu estou trazendo para cá como se cada bloco desse que nós temos aqui fossem os filhos do meu bloco pai. Então, esse título aqui, ó, o header do meu bloco pai é um bloco, e esses caras aqui, ó, também cada um é um bloco. O que o HRChilds faz é somar os height de todos os blocos que estão dentro do pai e automaticamente ele expande o bloco pai dado esse somatório. Simples assim, tá? Então, essa instrução, mais uma vez, a gente imagina, tá? Como geraria o resultado disso em CSS, tá? E você pode agora começar a me perguntar, já que nós já vimos alguns exemplos, né, de atributo dinâmico, você começa a ficar curioso. Gente, eu vou ter que memorizar isso daqui tudinho. Eu tenho que memorizar cada instrução e parâmetro desse, né? Bom, gente, felizmente não, tá? Então, quando você vai utilizar, tá, um atributo desse daqui, por exemplo, o HRChilds, você vai escrever o atributo em si, você vai ter que lembrar, né, que existe o HRChilds, tá? Mas eu vou botar então HRChilds e vou finalizar com 2 pontos. E nós vamos aqui para o Hardcore, ó, dar o complete. Então basta eu apertar aqui o F3, ó, o Hardcore vai automaticamente inserir os parâmetros básicos daquela instrução, tá certo? Da mesma forma, ó, se eu escrever aqui, ó, calls, e dar o F3, ele vai inserir, ó, toda a sequência existente de parâmetros da minha instrução calls e por aí vai, tá? Então o Hardcore está preparado para te auxiliar, tá, nesse desenvolvimento, tá, na aprendizagem, tá, do uso dos atributos dinâmicos. Para finalizar, ó, nós vamos pegar aqui esse atributo, ó, e vamos saber já já para que é que ele serve, tá? Ó. Então nós temos aqui o atributo CLS, vamos compilar o projeto, tá? Ó. Nós temos aqui o nosso card, não é isso? Vou aqui dar um refresh. E agora observe o que aconteceu, ó, com o nosso card, tá? Ó. Então a estrutura interna do card, ó, ele sumiu, né? Pelo visual que nós estamos vendo, né? Ele sumiu. Na verdade, ele não sumiu, ele continua aqui, tá? Então, o Container Panel, por padrão, né, ele foi optado, né, o uso do Container Panel, porque ele é invisível, tá? Por padrão, ele vem com o CL Button Face, tá? Que isso gera, aqui na renderização, ó, uma cor invisível, tá certo? Então, isso aqui é muito interessante, porque os blocos que nós temos aqui, ó, no Lego, no Edit, ó, justamente eles não aparecem, porque eles estão com o Button Face. É como uma transparência, né? Vamos tratar dessa forma, tá? Então, o que é que nós fizemos aqui, ó, com o uso do atributo CLS, tá? Então, por padrão, ó, o Unigui, se você vier, tá, ó, aqui no Layout Attributes, tá, desculpa, no Layout Config do Unigui, você vê uma série de recursos aqui. Isso, gente, mais uma vez, eu não quero, deixo sempre claro que eu não estou aqui para denegrir a imagem do Unigui, de forma nenhuma. O Unigui traz aqui recursos poderosíssimos, tá? Mas eu olho a situação com aquele olhar crítico de desenvolvedor RAD do Delphi que quer ter mais uma facilidade, tá? Então, ó, quando eu quero aplicar um CSS a um componente nativo do Unigui, eu posso vir aqui, ó, no CLS e jogar aqui a minha classe CSS, ou se esse CSS for específico, né, do body, vir para cá e colocar aqui dentro, tá? Então, existem essas situações. Eu, na minha opinião, tá, eu não concordo muito, eu acho complexo a variedade de propriedades que a gente tem que recorrer para poder executar um determinado recurso. Então, a ideia do Hardcore é diminuir esse caminho, é encurtar o caminho, é te dar mais produtividade no desenvolvimento.
tá? Então, com isso, um outro atributo que foi criado dentro do Hardcore é o atributo com o nome da mesma propriedade que o Nigui usa, CLS, tá? Então, ó, isso aqui é uma classe de CSS que acompanha, que já está dentro do Hardcore, você não precisa saber como ela foi feita, etc, etc. Óbvio que se você tiver conhecimento de CSS, você vai conseguir aplicar mais coisas, gente, tá? Mas o que eu estou sempre me focando desde o início da apresentação é procurando a facilidade de uso inicial do Hardcore, que você já vem com recursos pré-definidos prontos para uso, tá? Então aqui eu simplesmente estou aplicando um CSS ao meu panel Py, tá certo? E com isso, ao aplicar esse CSS, você vê o resultado lá, ó, onde ele joga, né, ó, um fundo branco e aplica o sombreado aqui nas bordas, tá, do meu panel, tá? E automaticamente o arredondamento, ok? Gente, então vimos aqui o uso de mais um recurso do Hardcore, tá? Que é o HRCharts, que nos traz, ó, esse resultado visual rápido e prático na construção de layouts das suas telas sem precisar de HTML, ok? Até breve, nos vemos no próximo vídeo.